Capítulo 3. O julgamento já começou. As 7 trombetas. Nos 2 primeiros capítulos de Apocalipse, em linhas gerais, estudamos sobre o recado de Jesus às 7 igrejas e sobre os 7 selos. Os 6 primeiros selos foram abertos. Apocalipse 6, versículos 1 a 17. Eles relatam os eventos que trazem o fim. Na abertura do 6º selo, fomos apresentados a alguns acontecimentos catastróficos, o que nos deixou no limiar da grande tribulação. A abertura do 7º selo, por sua vez, mostrou os detalhes desse difícil período. Antes disso, porém, no capítulo 7, tivemos uma visão confortante para os fiéis. Eles foram selados para serem protegidos durante esse período. Isso não significa que não sofrerão. De maneira indireta, eles sofrerão com o juízo que virá contra os ímpios. Contudo, como vimos, João antecipa a vitória da igreja e apresenta uma visão dos mártires na glória. Apocalipse 7, versículos 9 a 17. Chegamos então ao capítulo 8, quando o 7º e último selo é aberto. Este é constituído das 7 trombetas. Alguns comentaristas procuram relacionar os selos e as trombetas, de forma que aqueles seriam a repetição da mensagem destas. Há os que propõem que se referem aos mesmos fatos escatológicos. Outros afirmam que as trombetas se referem apenas ao vislumbre do 7º selo. Esta última proposta parece respeitar mais o texto por si mesmo, pois todas as trombetas estão relacionadas apenas ao 7º selo. Lade comenta isso deste modo: as 7 trombetas constituem o 7º selo. A recapitulação é só parcial. Os 6 selos relatam as forças que trazem o fim, enquanto as trombetas relatam o início dos acontecimentos do fim em si, em particular, o tempo de grande tribulação que antecederá o fim. Concordamos com ele quanto à ideia de que as trombetas trazem-nos narrações sobre eventos que acontecerão na grande tribulação, no momento final da história do nosso mundo, antes de chegar o grande dia da ira do nosso Deus. Temos a descrição das 6 primeiras trombetas em Apocalipse capítulos 8 e 9. Entre a 6ª e a 7ª trombeta, conforme veremos, temos novamente um intervalo que, de alguma maneira, explicará as razões do porquê esse castigo está sendo infligido sobre os ímpios. Apocalipse 10, versículo 1 ao Apocalipse 11, versículo 14. Por fim, temos a narração da 7ª trombeta, Apocalipse capítulo 11, versículos 15 ao 19. Vamos, a partir de agora, analisar esses capítulos em busca dos seus ensinos. O silêncio da expectação. Apocalipse 8, versículo 1. Começamos o capítulo 8. Deus, através de João, tem muito a dizer, mas de forma até aparentemente antagônica. A primeira palavra que nos chama a atenção é silêncio. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora. Versículo 1. Aqui não apenas o silêncio nos chama a atenção, mas o local onde acontece, no céu. O silêncio dura meia hora. Meia hora estabelece que falta pouco, que o tempo do juízo se aproxima, mas antes de Deus dar cabo a isso, há silêncio no céu. Esse silêncio, porém, é provisório, pois haverá um momento de o Senhor agir. Revela a grande e terrível expectativa do juízo de Deus, que virá de maneira devastadora sobre a terra. Quem lê o texto identifica claramente esse senso de expectativa e ansiedade pelo que vai acontecer, pois sabe que é terrível. Lade entende que esse silêncio representa uma atitude de suspense e tremor por parte dos exércitos celestiais, vendo os julgamentos de Deus que desabarão sobre o mundo. É o silêncio da terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir, agora que o tempo do fim chegou. Além dessa conotação, é possível perceber também um sentimento de reverência angelical, pois é Deus quem estabelece o julgamento, e ao fazê-lo, tem diante de si todos os seres celestiais à sua disposição para decretar sua vontade soberana. Essa vontade revela-se através do toque das trombetas. Antes de as trombetas soarem, contudo, temos apresentados alguns acontecimentos interessantes. A oração dos santos. Apocalipse 8, versículos 2 a 5. No início do versículo 2, João vê 7 anjos de pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas nas mãos. Quem são esses anjos? Não sabemos ao certo. Contudo, pela sua posição em pé diante de Deus, parecem ser anjos especiais. Barclay faz o seguinte comentário sobre eles: seu título de anjos da presença significa que desfrutam de uma honra especial.
Nos reinos orientais, somente os súditos mais queridos por seu soberano tinham direito a estar permanentemente em sua presença. Ser um cortesão da presença, como eram chamados, era uma honra muito especial. Na ordem celestial de coisas, a maior honra é estar preparado todo o tempo para ser enviado por Deus a cumprir suas ordens. E é esta a honra que possuíam os anjos da presença. Além da honra especial, esses anjos têm trombetas em suas mãos. Nas visões do Antigo e do Novo Testamento, as trombetas sempre são um símbolo das intervenções de Deus na história. Antes de esses anjos tocarem as suas trombetas, no versículo 6, João aparentemente quer que entendamos, pelo que narra na sequência, que a ação deles é uma reação direta à oração da igreja, versículos 3 ao 5. Somos apresentados a um outro anjo, que se coloca junto ao altar, símbolo da presença de Deus, segurando um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para que ele oferecesse junto ao altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. Versículo 13. Ele vai até lá oferecer a oração dos santos. Fica em pé como um sacerdote que vai oferecer o incenso. Êxodo capítulo 40, versículo 5, Levítico 4, versículo 7. Da mão do anjo sobe até Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Apocalipse 8, versículo 4. Podemos presumir que as orações dos santos são pela vinda do reino de Deus e pela manifestação do julgamento de Deus contra os poderes demoníacos que oprimiram os que confessaram com fidelidade o nome de Jesus. Sobre isso, Turner faz o seguinte comentário: durante séculos, os discípulos do Senhor têm orado: Pai nosso, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Agora chegou o tempo do pleno cumprimento deste período. É verdade que quando oramos sinceramente esta prece que Cristo ensinou aos seus discípulos, pensamos no desejo honesto de que Ele reine hoje em nossos corações e que façamos hoje sua vontade com a mesma prontidão e perfeição com que fazem os santos anjos. Todavia, devemos também desejar que Ele volte à terra para estabelecer seu reino perfeito. Incluído nisto está o desejo fervoroso de que chegue logo o dia quando neste mundo seja feita a vontade de Deus. As orações dos santos sobem à presença de Deus e provocam o juízo divino. Por isso, lemos no versículo 5 que o anjo toma o incensário, agora esvaziado do incenso, e enche-o com as brasas do altar, lançando-as sobre a terra. Isto é, Deus ouviu as orações dos santos, e os juízos sobre a terra são respostas a elas. Os anjos preparam-se para tocar as trombetas. Começa o julgamento de Deus. A expressão que inicia o versículo 6 é esclarecedora. Então, ela estabelece a ligação dos eventos. Pelas orações de todos os santos ocorrerá o que vem a seguir. Deus então determina o toque das primeiras trombetas. Começa o toque das trombetas. Apocalipse capítulo 8, versículo 6. O versículo 6 diz que os anjos pegam as trombetas e se preparam para tocar. A partir daí, será possível perceber claramente a distinção entre as 4 primeiras trombetas e as 3 últimas. Nas 4 primeiras, o autor, inspirado pelo Senhor, é bastante sintético, de forma que a visão é curta sobre cada trombeta. O que significam essas trombetas iniciais? Representam um juízo que é parcial e não final. Por isso, temos a repetição por 6 vezes no capítulo 8 da expressão a terça parte, em referência a coisas e pessoas atingidas pelas consequências do toque das trombetas, versículos 7 a 12. Cada anjo e cada trombeta tocada manifestam o juízo parcial de Deus sobre o planeta. O juízo é parcial nas trombetas, porque o desfecho da grande tribulação se dará posteriormente, quando as 7 taças forem derramadas. As trombetas abrem o período da grande tribulação, enquanto as taças o encerram. As 4 primeiras trombetas. Apocalipse 9, versículos 7 a 13. A primeira trombeta revela o juízo sobre a terra. Apocalipse 8, versículo 7. Foram lançados sobre a terra granizo e fogo misturado com sangue, e 1/3 da terra, das florestas e de toda a relva verde foi queimado.
Saraiva e fogos são vistos misturados com sangue, o indicativo do caráter destruidor dessa primeira ação de Deus. A segunda trombeta manifesta o juízo sobre o mar, Apocalipse 8, versículos 8 ao 9. Foi lançado no mar algo como um grande monte em chamas, e a terça parte dos peixes e das embarcações, e com elas, possivelmente, os seus tripulantes, foi destruída. A terceira trombeta mostra o juízo sobre rios e fontes de água, Apocalipse 8, versículos 10 ao 11. Cai uma grande estrela chamada Absinto, e um terço das águas torna-se impróprio para o consumo. Alguns homens morreram por bebê-las. Barclay diz que absinto é o nome genérico de um tipo de planta que se conhece, também como artemícia, cuja característica é a amargura de seu gosto. Não se trata de plantas venenosas, ainda que possam ocasionar mal-estar. A quarta trombeta estabelece o juízo que alcança até mesmo os luminares. Apocalipse 8, versículo 12. Segundo João, uma terça parte dos luminares se apaga. Durante as quatro trombetas, as coisas criadas e os seres humanos aparecem sempre na forma passiva. Eles sofrem a intervenção do Senhor por meio dos anjos. É a soberania e o seu juízo que se iniciam. O homem contempla o agir do Senhor, sua soberania. No começo do versículo 13, temos a presença de uma águia. Das muitas características deste animal, a que se sobressai é a sua visão apurada. Ela vê de longe a caça ou o objeto desejado, antes de qualquer outro ser. A águia aqui aparece para representar por meio da sua visão a mensagem de que ainda há muita coisa a ser contemplada. As três últimas trombetas são piores que as primeiras. É o que veremos a seguir. A quinta trombeta, Apocalipse 9, versículos 1 a 12. Embora nas nossas Bíblias o capítulo 8 se encerre com o versículo 13, é preciso aferir que este versículo deveria, na realidade, abrir o capítulo 9, pois tem relação com a quinta trombeta e não mais com a quarta. Sua expressão enfática estabelece o que vem pela frente. Ai, 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 dos que habitam na terra por causa dos toques das trombetas dos três anjos que ainda faltam tocar. Apocalipse 8, versículo 13, parte B. Cada um dos ais representa uma das trombetas restantes. O juízo se intensifica. Daí, a presença dos ais, que não se encontram nas quatro primeiras trombetas. Quando o quinto anjo toca a sua trombeta, João vê uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Apocalipse 9, versículo 1. A exemplo do que acontece na profecia de Isaías 14, versículo 12, essa estrela, que tem ligação direta com o abismo, é uma referência a Satanás. Apocalipse 9, versículo 11 e Apocalipse 20, versículos 1 e 3. Foi-lhe dada a chave, diz o texto. Chave é símbolo de autoridade. Isso mostra que o poder de Satanás é limitado. Todos os atos e fatos, mesmo os dele, são determinados pelo Senhor. Isso é provado nas expressões. Foi-lhe dada a chave do abismo. Apocalipse 9, versículo 1. Foi-lhes dado poder. 9, versículo 3. Foram dadas ordens. 9, versículo 4. Foi-lhes permitido atormentar. 9, versículo 5. Vemos, por essas expressões, que é lá do céu que vem a ordem. É decisão do alto, por isso se cumpre. Com a chave, Satanás abre o poço do abismo, de onde sai fumaça. Desta saem gafanhotos sobre a terra, que receberão poder como os escorpiões da terra. Versículos 2 e 3. Gafanhotos são símbolos de maldição no Antigo Testamento. Aqui, neste caso, não são gafanhotos verdadeiros, mas criaturas que simbolizam o poder demoníaco. Eles não tinham poder, mas foi-lhes dado poder. Tudo está sob total controle de Deus. Sobre a descrição terrível destes, Barclay comenta: os gafanhotos infernais têm um aguilhão como o dos escorpiões. O escorpião era uma das pragas da Palestina. Sua forma é similar à de um gafanhoto marinha pequeno. Tem pinças como a dos gafanhoto marinho, com as quais se agarra a sua vítima. Tem uma cauda longa que se dobra acima do corpo e da cabeça. No extremo da cauda tem um aguilhão curvo. É com este aguilhão que os escorpiões lançam seu golpe, pois ao fincar-se na carne da vítima, segregam um veneno que pode ser mortal. O escorpião na Palestina pode medir até 15 centímetros de comprimento.
é encontrado nas gretas das rochas e debaixo das pedras. Os que acampam nessas regiões devem ter a precaução de levantar cada uma das pedras do lugar onde projetam levantar suas tendas, para terem certeza que não escondem escorpiões. A picada do escorpião é muito mais grave que a de uma vespa. Nem sempre é fatal, mas pode chegar a matar. Os gafanhotos infernais têm, além de sua destrutibilidade como gafanhotos, poder dos escorpiões. Na continuação, lemos: foi-lhes dito que não causassem dano à erva. Versículo 4. Os gafanhotos recebem essa ordem em comum. Afinal, comem tudo que é verde. Devem atacar os seres humanos, mas não todos. A ação do diabo é limitada. É Deus quem impõe. Há, nesse versículo, uma visão confortante. O inimigo só tem a permissão de Deus para tocar naqueles que não têm o selo de Deus. Percebemos também que o diabo sabe quais são as pessoas que não estão seladas. Isso nos leva de volta ao capítulo 7, onde João vê o povo de Deus sendo selado antes do terrível período de tribulação. Este versículo é a razão do selo. Na tribulação, a cólera de Deus começa a cair sobre uma sociedade rebelde. Será uma época em que a besta perseguirá ferozmente a igreja. E como mostra esta trombeta, uma época de atividade demoníaca. A ira de Deus alcançará somente os adoradores da besta. Apocalipse 16, versículo 2. O povo de Deus será protegido divinamente da atividade demoníaca. O quadro desse período será de terribilidade. Quanto a isso, o versículo 6 é enfático. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Deus permitirá que o inimigo os atormente, mas este ainda não os matará. Versículo 5. Os homens que não têm o selo de Deus não suportarão tanta tortura. Nos versículos 7 ao 11, temos uma descrição dos gafanhotos. Eles têm coroa, símbolo do poder que lhes foi dado. Cabelos como os de mulher, simbolizando sensualidade. Dentes de leão, porque são destruidores. Couraça de ferro, porque são humanamente indestrutíveis. E asas, que simbolizam agilidade. Não são onipresentes, mas são ágeis. Eles agirão por um curto período de tempo, 5 meses. Tem como rei Abaddon, ou Apolion, que significa aquele que destrói, uma referência ao chefe dos demônios, o anjo do abismo, Satanás. Assim, encerra-se a 5ª trombeta, o primeiro ai, e, como diz o versículo 12 do capítulo 9, ainda restam 2 ais. O segundo ai, a 6ª trombeta, é o que veremos agora. A 6ª trombeta, Apocalipse 9, versículos 13 a 21. A palavra tema desta porção, o segundo ai, é homem. É aqui que ela mais aparece no Apocalipse. Apocalipse 9:15, 9:18 e 9:20. Quando o 6º anjo toca a sua trombeta, João ouviu uma voz que disse ao anjo: solta os 4 anjos que estão presos juntos ao rio Eufrates. Versículo 14. É interessante, nesta porção, a menção feita ao rio Eufrates. Das razões possíveis para o autor utilizá-lo, uma das mais aceitas é que era uma região geográfica bastante conhecida dos primeiros leitores do Apocalipse e bastante habitada. Na continuidade, o texto vai tratar da destruição que chega a muitos. Deus inspira João a mencionar o Eufrates, para que essa noção de risco iminente e de risco para muitos fique clara. Esses 4 anjos do fim do capítulo 9 de Apocalipse são seres presos, mencionados em Judas 6. O fato de estarem amarrados não significa que estavam presos literalmente, mas sim que Deus estava contendo as suas intenções maldosas. Até o presente momento, os inimigos só poderiam atormentar o ser humano. Apocalipse 9, versículo 5. Mas a partir da 6ª trombeta, são liberados para matar a 1/3 parte da humanidade. Por todo o tempo, estavam presos, no sentido de não poderem realizar seus desejos. Após a permissão de Deus, eles poderão matar. Apocalipse 9, versículo 15. É interessante notar que são soltos na hora, no dia, no mês e no ano em que Deus quis. Ele sabe o momento exato de fazer as coisas acontecerem. É Deus quem controla o tempo, quem controla tudo. A ideia é que os anjos maus são controlados por Deus. Enquanto Deus não permitir,
eles não poderão agir. Somos informados de que o número dos exércitos desses anjos é absurdamente grande, no versículo 16. Dos versículos 17 ao 19, temos descrições de como esses seres são poderosos. Assim, o juízo de Deus é severo, mas ainda parcial. Versículo 18. Apenas 30% dos homens sofrem a sua ira. A sexta trombeta é a última chamada de Deus aos ímpios para o arrependimento. Mesmo assim, eles não se arrependeram. Nem sempre o sofrimento produz arrependimento. Apocalipse 16, versículo 9. Poderíamos pensar que o restante da humanidade, que não foi morto por estas pragas, aprenderia uma lição da terça parte que morreu, caindo diante de Deus com temor e tremor. Mas não é isso que acontece. Versículos 20 ao 21. O livrinho aberto. Apocalipse 10, versículos 1 a 11. O capítulo 10 do Apocalipse e a primeira parte do capítulo 11 são entendidos por muitos como uma pausa, porque só no versículo 15 do capítulo 11 temos a menção direta à sétima trombeta. Qual é o ensino central dessa pausa? Na primeira visão de João, temos a menção de um anjo forte que descia do céu. A grande questão aqui é estabelecer quem é o anjo forte que desce do céu. Apocalipse 10, versículo 1. A expressão anjo forte parece apontar para Jesus. No entanto, a expressão completa é outro anjo forte, o que indica não ser Jesus, pois no grego a palavra traduzida por outro significa outro da mesma espécie. Assim, é preferível crer que esse anjo é um representante de Cristo, não o próprio Cristo. Champlin corrobora essa ideia, pois assim escreve: o uso geral dos apocalipses a respeito do termo anjo assegura-nos que algum arcanjo é o anjo forte do 10º capítulo. Ladd é da mesma opinião e assim comenta: este anjo jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Apocalipse 10, versículo 6. E isto é significativo quando vem de um anjo, mas muito mais difícil de aplicar a Cristo. Esse anjo forte, representante de Cristo, segura um livrinho, versículo 2, que se refere à palavra de Deus. Tem relação com o arrependimento mencionado no capítulo anterior e aponta para as profecias que virão pela frente, pois todas estão descritas na própria palavra de Deus. Esta, como o livrinho, é doce na boca. Apocalipse 10, versículo 9, pois ele determina a segurança da igreja em Cristo, mas ao chegar ao ventre se torna amargo. Apocalipse 10, versículo 10. Isto é, ele vai também declarar o sofrimento e a assolação que virá ao mundo. O próprio livrinho e sua atuação aparecem como preparando o caminho para a sétima trombeta e já fazendo menção dela. Apocalipse 10, versículo 7. Muito do que pode ser revelado no livrinho só virá à tona na sétima trombeta. As duas testemunhas. Apocalipse 11, versículos 1 a 14. Inicia-se o capítulo 11. Já estamos quase na metade do Apocalipse. O autor é peça cada vez mais fundamental para a revelação. Ele aparece no versículo 1, recebendo um caniço para medir o santuário de Deus. No grego, naon, que significa templo. Medir significa apartar. No Novo Testamento, isso implica proteger, sendo que essa palavra é empregada na maioria dos casos para se referir a pessoas, santuários de Deus. Nesse sentido, é que podemos entender que o povo de Deus será medido, separado, para ser protegido. O altar, que ficava no Santo dos Santos, também tem de ser medido. Só o sumo sacerdote poderia entrar lá. Era o lugar mais próximo de Deus. Assim, quando Deus diz para João medir o altar, estava dizendo que o seu relacionamento com a igreja seria protegido. Nesse sentido, a expressão "os que nela adoram", no final do versículo, aponta para o fato de que os adoradores serão protegidos. No versículo 2, é dito que o átrio exterior, lugar destinado aos gentios, deveria ser deixado de fora. Esse não será protegido, ou seja, as tormentas atingirão a todos que não fazem pacto com Deus. Quanto aos 42 meses que o autor menciona nesse versículo, trata-se de um tempo que se tornou símbolo de todas as perseguições. Daniel 7, versículo 25.
Esse é o tempo em que as duas testemunhas que aparecem na continuação do versículo exercerão seu testemunho. Mas o que ou quem seriam essas duas testemunhas? Historicamente, temos uma interpretação de que se trata da Bíblia. A primeira testemunha seria o Antigo e a segunda, o Novo Testamento. Contudo, é preciso um exame crítico dessa opinião para saber se isso faz sentido. Afinal, caso as duas testemunhas sejam uma figura da Bíblia, tornar-se-ia apenas uma recapitulação do livrinho, que já fora interpretado como sendo a própria palavra de Deus. A palavra traduzida por testemunhas, no capítulo 11, versículo 3, é mártir e se refere, de modo geral, a quem testemunha ou pode testemunhar sobre a verdade do que viu, ouviu ou conhece. Atos 1:8, Romanos 1:9, 2 Coríntios 1:23, Filipenses 1:8. Em especial, é utilizada na Bíblia em referência aos que testemunharam a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. Mártir diz respeito à testemunha diante de um tribunal. Por isso, a visão do Apocalipse apresenta duas testemunhas para que o testemunho seja válido. É assim que se apresenta outra possibilidade. Elas se referem ao testemunho da Igreja, formada por dois povos, judeus e gentios, conforme Efésios 2:11-22. Os servos de Deus que a compõem são como profetas do Senhor para este mundo. Por isso, aparecem profetizando. Apocalipse 11, versículo 3. O testemunho da Igreja causará dano ao mundo. Apocalipse 11, versículo 5. Por isso, ela será perseguida e se tornará vítima da cólera da besta após cumprir a missão. O versículo 7 diz que a besta que sobe do abismo a vencerá e a matará. Os versículos 8 e 9 mostram o povo da terra festejando a sua morte. Nações verão os seus corpos mortos e não permitiram que sejam sepultados. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão. Não ser sepultado, na cultura judaica, era vergonha e motivo de chacota. A igreja perseguida e silenciada será ridicularizada por esse tempo. Assim como nos chamou a atenção a menção do Eufrates no capítulo 9, aqui é interessante a citação de Sodoma e Egito, Apocalipse 11, versículo 8. Trata-se de uma representação do sistema mundano, iníquo e opressor, do pecado, da corrupção, da perseguição contra o povo de Deus. Esse é o sistema que matou Jesus e tentará matar a igreja. A sexta trombeta traz consigo tormenta, por ser o anúncio de 3 dias e meio de tribulação, quando os habitantes da terra se alegrarão ao verem os corpos das testemunhas escondidos. Versículos 9 e 11. Nesse segundo ai, o tempo do juízo sobre o sistema perverso será cada vez mais evidenciado. Os versículos 11 ao 14 tratam da ressurreição, da segunda vinda, do arrebatamento e do juízo. Agora, a alegria do mundo se transformará em tristeza. Os cadáveres começarão a se mexer. Com a segunda vinda de Cristo, a igreja será restaurada à vida, à honra, ao poder, à influência. Há uma menção a homens, dando glória a Deus, diante da vitória cabal e incontestável da igreja. Lade entende que essa deve ser uma referência ao povo judeu, que se arrependerá dos seus pecados no fim dos tempos e dará glória ao Deus verdadeiro. Hendrickson não entende dessa maneira e acerta ao dizer que nesse momento a oportunidade de arrependimento já se foi. De acordo com ele, a expressão é aplicada aos iníquos que estiverem vivos, por ocasião do juízo de Deus, descrito no versículo 13. Eles ficarão aterrorizados e darão glória ao Deus do céu. Isso, é claro, não significa que se converteram. Estão simplesmente chocados de terror. Nesse aspecto, concordamos plenamente com Hendrickson e entendemos que, nesse contexto, não haverá mais condição de arrependimento aos injustos e iníquos, não porque lhes será negada a chance de se arrependerem, mas porque permanecerão obstinados em seu pecado até o fim. A sétima trombeta, Apocalipse 11, versículos 15 ao 19. A palavra-chave da porção que fecha o capítulo 11 e as descrições das trombetas é triunfo. O sétimo anjo tocou a sua trombeta.
Contudo, o terceiro ai não veio imediatamente. Este, na verdade, consiste em 7 flagelos ou taças. Apocalipse 16, versículos 1 a 21. Assim, como as 7 trombetas constituem o 7º selo, os 7 flagelos constituem a 7ª trombeta, ou o terceiro ai. Antes deles, porém, em vez de pragas, o final do capítulo 11 anuncia fortes vozes com notícias sobre o fim, o que está expresso no versículo 15, de forma tremendamente bela. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esta última trombeta é o prenúncio das últimas coisas que acontecerão, e é, ao mesmo tempo, uma declaração tremendamente bela da vitória do reino de Cristo sobre todos os reinos que existiram na história. Em um só versículo, temos a dimensão desse reinado. Reinará pelos séculos dos séculos. Esse é o desfecho da história. Um louvor é entoado pelos 24 anciãos. Apocalipse 11, versículos 16 ao 18. Eles declaram a justiça de Deus, marca de seu julgamento, pois ele destrói os que destroem a terra. Apocalipse 11, 18. Carson observa que, em contraste com as outras trombetas, a 7ª trombeta não traz nenhum acontecimento específico, calamidades, mas solenemente introduz hinos que louvam a Deus por seu triunfo e juízos. É preciso, no entanto, identificar o fechamento das 7 trombetas não como o tempo do fim em sua totalidade, mas apenas como o começo do fim, como observa acertadamente Lade. Esse começo, entretanto, já mostra sem rodeios que a vitória é de Cristo. Apocalipse 11, versículo 15. Toda a temática das 7 trombetas termina com a visão do céu aberto e da Arca da Aliança. Apocalipse 11, 19. Aqui é clara a menção da fidelidade do Senhor.